Guilherme e o pé de feijão. Ele episódio não centrado na origem. Guilherme é um estudante de engenharia recém-formado que, como toda pessoa, tem o sonho de ter uma casa própria. E como ele fez isso? Bom, ele pensou que havia uma casa perto onde ele morava que era de um senhor chamado João, que há tempo falecera. E essa casa estava à venda. E com isso ele resolveu comprar. Ele juntou todas as suas economias e comprou a casa de João, que tinha uma história que beirava uma lenda do pé de feijão. Mas ele não se acreditava muito nisso. E ele resolveu pensar assim: bom, eu não tenho com muito dinheiro, eu gastei todo o meu dinheiro comprando essa casa. Então eu vou vender o que eu tenho para ver se eu consigo arrecadar algum dinheiro. Bom, o que eu tenho é o que eu estou vestindo, que é essa camiseta da Nike, claramente é da feira, e eu não tenho muito valor nela, e tem esse boné, só que esse boné é de marca. Então eu vou tentar vender esse boné para ver se eu consigo alguma coisa. Indo vender o boné, Guilherme se deparou com o anão Gandalf, que disse que tinha 3 feijões mágicos em troca do boné. Então Guilherme, sem hesitar, pegou o boné e deu para Gandalf em troca dos feijões mágicos. Uma vez que nessa terra tinha acontecido algo lendário, que era o pé de feijão, que na fábula levava até uma terra encantada, onde tinha uma galinha de ovos de ouro, e ele podia conseguir muito mais dinheiro com o ouro dos ovos da galinha. Então ele não pensou 3 vezes. Afinal, os feijões estavam levitando na frente do anão Gandalf. Então ele pegou e a primeira coisa que ele fez foi o quê? Plantar esse pé de feijão. E realmente funcionou. Realmente eram feijões mágicos. E subiu um pé de feijão até lá ao céu, até onde ele não conseguia ver. Então ele não perdeu tempo e subiu esse pé de feijão para ver o que tinha lá. Bom, chegando no topo do pé de feijão, ele viu que tinha uma estrela. E ele pensou: por que tem uma estrela no topo do pé de feijão? Ah, tanto faz. Então ele só continuou andando pelas nuvens para ver se achava aquele castelo que tinha um gigante. Mas ele disse: gigantes não existem, então tanto faz. Afinal, ele olhou para essa porta, como é que isso cabe a um gigante? E com isso ele continuou a jornada através dessa porta. Ao entrar dentro da casa, ele viu uma cesta com ovos de ouro, igual na fábula que ele tinha ouvido quando era criança. E ficou logo animado. Pensou em pegar os ovos até que chegou uma galinha robô falando: Guilherme, eu sonhei com você. Eu sabia que você poderia me ajudar. E o Guilherme perguntou: ajudar com o quê? Bom, desde que o gigante partirá para melhor, tenho vontade de sair desse mundo, dessa terra de nuvens e que não tem nada para fazer além de botar ovos de ouro. Mas, sem meus ovos de ouro, essa terra não pode existir. Só que sem meus ovos de ouro, essa terra sucumbirá. Não terá como ela continuar existindo e cairá sobre todos na terra. E Guilherme logo perguntou: como posso ajudar? Bom, a galinha disse que para ela sair, que ela queria realmente sair, que tinha que deixar um ovo de ouro no formato elipsoide, num ponto específico da nuvem e com o tamanho certo. E com isso, com esse ovo de ouro lá, ela podia ir com o Guilherme e dar toda a fortuna e ovos de ouro que ele precisaria por toda a vida, porque a única vontade dela era realmente sair daquele lugar. Mas essa galinha não era uma galinha comum. Essa galinha, ela era uma galinha completamente computadorizada. Ela tinha, dentro dela, maneiras de configurar uma forma de que o ovo se transportasse através dela. Ela materializava o ovo onde ela quisesse. A única coisa que ela precisava é que inserisse os dados nela para que o ovo ficasse no lugar correto, do tamanho correto e no formato correto, para que realmente tudo funcionasse. E Guilherme, como bom engenheiro, disse: opa, eu sei fazer isso. Acessando as informações da galinha, ele tomou algumas informações. Que ele diz que no ponto de origem era exatamente onde ficava a casa dele. Então, ele notou que o ponto onde ele plantou o pé de feijão, em relação à casa dele, são 2 unidades em X, mais ou menos 2 km em X e 2 km em Y. E que a altura do pé de feijão era de 50 km. Então ele subiu muito, muito mesmo para chegar nessa terra mágica, certo?
E a galinha disse que exatamente no X, em amarelo, é onde que o ovo deveria ficar. Então ele começou a pensar em algumas coisas. Primeira coisa, ela disse que é um ovo, certo? E a primeira coisa que o Guilherme lembrou foi que o quê? Que um ovo tem um formato de um elipsoide, que é como se fosse uma esfera meio achatada de vários lados. E que essa elipsoide, ela era formada por 3 elipses e que elas tinham uma equação geral que era da seguinte maneira, que era x ao quadrado dividido por a ao quadrado, y ao quadrado dividido por b ao quadrado, z ao quadrado dividido por c ao quadrado, isso tudo igual a 1, que gerava esse tipo de formato. E também lembrou que, às vezes, a elipsoide não era centrada na origem. E ele se recordou que tem como, da mesma maneira, deslocar a elipsoide da origem com essa fórmula de baixo, apenas fazendo a diferença com a origem, a nova origem que fosse criada. Ou seja, temos o x0, o y0 e o z0 inseridos na equação, através de uma diferença entre esses pontos. Algo muito importante é que ele também lembrou que além do posicionamento que estava o pé de feijão, que ao se traçar eixos simulando a situação, que ele conseguiria planos entre esses eixos, ou seja, entre o plano XZ, o plano XZ, entre o plano YZ, plano YZ, e seguinte, plano XY, o plano XY. Bom, uma vez que observou esse fenômeno e como ele se comportava, ele começou a pensar em alguns aspectos. Precisa de 3 elipses para formar uma elipsoide. Então ele começou a pensar nos traços em cada um desses planos. Então primeiro ele começou pelo plano XY com traço XY, que tem o seguinte formato, de x ao quadrado dividido ao quadrado mais y ao quadrado dividido por b ao quadrado, isso tudo igual a 1, que tem como formato uma elipse. E representando no plano cartesiano, um esboço disso, ela cortava em A00 em x e em 0B0 em y, tendo o seguinte formato com esse plano, de uma forma mais aproximada, claro, porque Guilherme também estava com pressa, afinal ele queria sair dali e ficar rico, não é verdade? O segundo que ele tinha que traçar era o traço YZ, que tem esse seguinte formato e também uma elipse, só que ela tem um gráfico diferenciado, que é este, que tem como pontos 0, 0 e C e pontos 0, B e 0. Interessante, né? O terceiro ponto, que é o ponto XZ, tem esse seguinte formato e também uma elipse, só que a representação dela é desta maneira e ela tem como vértice o ponto A00 e o ponto 00 e C. Bom, com tudo isso em mente, ele começou a pensar em abstrair os dados, ou seja, tirar o que não é necessário e realmente pensar matematicamente como responder essa situação, como solucionar esse problema. Então ele centrou a casa dele no ponto 000 e disse que o ponto em x, y, z, localizados e ordenados pelas suas coordenadas, tem que estar exatamente aqui, que é onde ele deve ficar. Também conseguiu as informações com a galinha, porque a galinha já vivia um tempo nessa terra e já tinha ideia de quantos ovos tinha que botar para manter ela estável. E com isso, ela disse, bom, o tamanho dos vértices desse ovo que eu tenho que botar tem que ter A como sendo igual a 4, B como sendo 4 e C sendo igual a 2. E com isso, ela tive uma ideia. Mas antes, ele começou a pensar nessas elipses dentro dos planos e nos traços corretos. E com isso ele começou a traçar algumas coisas. Como no traço XY a gente tem o nosso A sendo 4, que pode ser representado como 2 ao quadrado, a gente tira o seguinte, note que a elipse em verde, certo? Que em x a gente tem o quê? 2 em x e menos 2 em x. E em y também, que 4 pode ser representado como 2 ao quadrado, que é o nosso b, a gente tem 2 em y e menos 2 em y, formando esta figura que é a nossa elipse em verde. O segundo que ele fez foi a elipse em roxo, que é o nosso traço IXZ. Ele notou que em x, novamente, a gente tem uma coincidência com verde, então em x ela vai tocar no menos 2 e 2. E em z, ele notou o seguinte, bom, ele pensou o seguinte, que número ao quadrado
dá 2, para a gente entrar dentro da fórmula. Aí ele pensou, bom, raiz de 2 elevado ao quadrado é 2. Então, em z é raiz de 2 e menos raiz de 2. E em x é menos 2 e 2. Por último, ele observou a terceira elipse, que é o traço YZ, que novamente ela traça em x em 2, mais 2 e menos 2, e em z, raiz de 2 e menos raiz de 2, como está acontecendo aqui. Em z, raiz de 2 e menos raiz de 2, e em y, menos 2 e 2. Ele começou a notar um comportamento aqui entre essas elipses. Agora basta que ele faça o quê? Aí que vem a ideia que ele teve lá no início. Agora basta usar a equação que possa discriminar como que vai ficar a nossa elipsoide, certo? Então, é aquela equação que colocamos lá em cima, porque ela não está centrada na origem, que é essa daqui, e ele substitui os pontos. Por quê? O x0 tem um deslocamento de 2, o y0 tem um deslocamento de 2, e o z0 tem um deslocamento de 50. Assim como foi dito que o a, b e c são esses valores. Isso tudo igual a 1, claro. Mas eu posso fazer isso daqui aqui, como eu fiz ali em cima, que foi centrado na origem, aquela elipsoide, só para a gente poder observar o formato que vai ter o ovo. Mas ela não está ali centrada na origem, ela está deslocada. Então o que a gente vai fazer? Vamos jogar lá no GeoGebra para ver como que ela vai ficar realmente lá nas nuvens para estabilizar esse mundo mágico. Uma vez lá no GeoGebra, ele colocou toda essa equação para ele poder plotar graficamente e deu Enter. E ele conseguiu algo muito interessante, que, voltando aqui porque a escala está muito fora, eu quero que vocês notem o seguinte, que em vermelho é o nosso eixo X, que em verde é o nosso eixo Y e que em azul é o nosso eixo Z. E olha só onde que ficou o ovo, exatamente onde eles devem ficar com essa equação. No caso, o nosso ovo é uma elipsoide e está representado exatamente onde ele deve ficar lá nas nuvens para que a galinha possa sair e o Guilherme ficar rico. Legal, né? E é isso. Bom, é só isso. Fim.